Então, nós vamos iniciar mais uma edição deste Outras Conversas e hoje nós temos o prazer imenso de receber a professora doutora Sônia Barros. Sônia, obrigadíssimo por ter aceito esse convite. Eu sou um neófito no podcast. Durante 5 anos eu fiz uns vídeos curtos que circulam no meu canal, que se intitula Conversando com Nery. E eu resolvi, então, migrar para esta nova tecnologia que é o podcast. Então, eu queria lhe agradecer ter aceito, dentro de suas inúmeras tarefas e o seu tempo, que eu tenho certeza é um tempo muito curto. 28 horas seria melhor para você do que 24. Então, obrigadíssimo por ter aceito este convite. E eu queria inicialmente apresentar muito rapidamente a professora Sônia Barros, e se eu fosse apresentar todo o seu currículo, seriam 2 horas, não daria tempo nossa conversa. Então, a professora Sônia Barros, eu vou cometer uma indiscrição, ela é eu não sei como eu fabricaria baísta, que é baiana paulista. Baísta, tá aí. Eu acho que é isso que eu queria. A professora Sônia Barros nasceu na Bahia, mas mora em São Paulo, ela me disse, há 42 anos. Então, ela é baiana e paulista, baísta. Inventei essa palavra para você, Sônia. Então, Sônia se diplomou em enfermagem em 1973, se tornou mestra em enfermagem psiquiátrica em 1982 e doutora pela Universidade de São Paulo em 1996 como o seu mestrado. É professora titular aposentada, como eu, aposentado de medicina, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. É professora sênior do Instituto de Estudos Avançados, também da Universidade de São Paulo. Coordena o grupo de pesquisa Enfermagem e Políticas em Práticas de Saúde Mental, que é vinculado ao CNPq. Recebeu a medalha Oswaldo Cruz pela Presidência da República em 2002, o prêmio Nise da Silveira pela Câmara dos Deputados do Congresso Nacional em 2022 e atualmente é diretora do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Só onde eu resolvi parar por aqui, porque senão a gente não. Então, diante desta titulação toda, eu tenho uma questão inicial para lhe colocar, que é quem é Sônia Barros? Porque a titulação nós vimos, mas eu queria saber quem é Sônia Barros, esta baiana paulista. É isso, Nery, é uma baiana paulista. Inicialmente, quero agradecer muito o seu convite, essa possibilidade de conversar com você, porque é sempre um prazer, além de uma honra, poder estabelecer o diálogo, qualquer que seja ele, com o professor Nery, que é uma coisa sempre muito interessante, muito agradável de ser feita, e é o que eu espero de hoje, que a gente possa ter essa conversa. Então, muito obrigada pelo convite, estou aqui à sua disposição. E, de fato, baiana paulista. Eu nasci em Salvador, terminei a faculdade na UFBA, fui para São Paulo e fiquei por lá 43 anos. Voltei para Salvador e, quando estava começando a me acostumar, reacostumar na minha terra de origem, vim para Brasília, onde eu estou agora. Então, eu sou uma baiana bem típica no sentido, inclusive, de origens, né? Pai branco português, mãe negra mestiça, então, com esses costumes, né, da Bahia, vocabulário, de aprendizado, de relações afetivas, afetuosas, que a Bahia tem, nos ensina muito, e gostando muito de fazer o que eu faço. Então, gosto desse trabalho, desse de todos os outros, desse percurso longo, né, que eu tenho vivido,
gosto de fazer isso, às vezes é cansativo, é verdade, mas é sempre muito interessante essa possibilidade de poder contribuir, de poder formular políticas, de poder, de fato, entender necessidades de saúde mental da população e tentar atender, é algo que, de fato, me encanta, me fascina e que eu me dedico. É mais ou menos isso, acho que muita vida dedicada ao trabalho, enfim, e as outras coisas que eu gosto de fazer também, né? Inclusive de conversar com os amigos. Eu suponho que ao longo de sua vida você deve ter tido várias vidas. Nós todos temos várias vidas. Tem uma vida baiana, uma vida paulista, agora uma vida brasiliense, talvez mais adiante você volte a ter uma vida baiana. E eu fiz uma conta, eu vi que você tem mais de 40 anos trabalhando no campo da saúde mental. Então, você é, no Brasil, uma referência histórica na saúde mental. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha que aconteceu com a saúde mental nesses 40 anos, Sônia? Então, é isso, eu fiz recentemente 50 anos de formada e o meu primeiro emprego já foi na área da saúde mental. Na verdade, naquela ocasião, 50 anos atrás, psiquiatria era o que ainda se utilizava, né? Então, eu, até pelo meu próprio processo, os processos de trabalho que eu fui me colocando e sendo, enfim, e exercendo o trabalho de enfermeira, e que isso foi mudando, enfermeira, gestora, professora, por vezes os três ao mesmo tempo, né? Professora, gestora e enfermeira, podendo estar no campo, eu posso observar assim, que houve sim, quer dizer, houve desde a década de 80, um início de processo de repensar a saúde mental, né, fazer a crítica ao modelo que a gente tinha, que era exclusivamente o modelo hospitalocêntrico, e a partir dessa crítica, e a partir também de experiências que vão acontecendo no mundo inteiro, nós vamos modificando o nosso fazer, o nosso pensar, o nosso ensinar. Agora, é importante que tudo isso vai acontecendo não só a partir do pensamento dos trabalhadores, dos intelectuais, vamos dizer assim, da área da saúde mental, mas também vai acontecendo junto com usuários, junto com seus familiares. As principais e mais importantes mudanças que foram acontecendo na década de 80, depois da promoção, promoção do SUS, a participação de familiares e usuários nesses processos de mudança, acho que foi fundamental e diferencia, inclusive, o processo da reforma psiquiátrica brasileira dos outros processos de reforma na saúde, né? Isso dá uma característica, dá um peso importante a esse processo de mudança. E nós fomos mudando, fomos adquirindo conhecimentos que nós fomos produzindo, mas que também vinham de fora, as experiências que foram acontecendo, nós fomos transformando, né, e adaptando, ou transformando mesmo processos nossos, né, que foram sendo implantados. Desde o início da década de 90, se falar em termos de política, tudo aquilo que vinha sendo gestado, pensado pelas organizações, pelos trabalhadores, pelas associações, enfim, começa a se tornar política, né? A partir das normatizações que vão acontecendo na então coordenação de saúde mental, e é um avanço. Nesse processo de avanço, nós também podemos ver, né, que nós tínhamos deixado coisas, né, coisas importantes para trás. Por exemplo, a construção de uma política de álcool e drogas, de enfrentamento e de ajuda às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, a questão da infância, adolescência, que também não se tinha um programa, uma política, mas foi possível construir isso, inclusive na década passada, né? Uhum. Uma proposta, um programa de álcool e drogas, um programa de infância e adolescência, que, claro, precisa sempre ser revisto, reencaminhado, ampliado, atualizado, e fomos num caminho ascendente. Eu acho que nesse percurso, que a gente pode contabilizar até 2015, né, acho que esta conta talvez seja mais certa, 2015, nós vimos um processo de avanços, né, políticos, legais, no sentido das normas, da Lei 10.216, amparando as transformações que nós íamos fazendo. E, mesmo que tivesse, né, pequenos sobressaltos nesse percurso, né, alguma ameaça aqui, de
a entrada de algum equipamento, de algum dispositivo na rede de saúde mental que não é aceito, mesmo que tivesse algumas pequenas, não interrupção, mas tentativas de interrupção, nós fomos no avanço até 2015, 2016, que quando o golpe, né, que derrubou então presidente, também traz no seu bojo novos ministros, novas coordenações de saúde mental, e o processo da reforma foi não só ameaçado, mas de fato sofreu um retrocesso, né? Uhum. Um retrocesso que ficou evidente, né? Ficou evidente, acho que no percurso do próprio retrocesso, né? O que ia acontecendo com os serviços comunitários, que não estavam sendo investidos, né, na qualificação dos trabalhadores, na ampliação da rede, e fica evidente quando assume, enfim, um novo governo, o que aconteceu com a rede de saúde mental, álcool e drogas, né? Uhum. O Sistema Único de Saúde foi atacado, a saúde foi atacada, as políticas sociais foram atacadas, e nesse panorama a saúde mental foi muito atacada, e álcool e drogas destruídas, né? Daquilo que era a política do Ministério da Saúde. Eu acho que essa retomada de governo democrático e da possibilidade da gente voltar a fazer avanços, né? Se fala muito em reconstrução, eu digo que é avançar porque a gente tem uma base forte de princípios, de fundamentos, nós temos uma rede de serviços, talvez a maior rede que exista no mundo em saúde mental, então a gente precisa investir, modificar o que for necessário para avançar e não para retroceder. Agora, desculpe, agora veja, eu também tenho 53 anos de diplomado em medicina e desde o meu sexto, quinto ano, em 68, eu comecei a trabalhar em psiquiatria. Então, eu não sei fazer outra coisa na medicina que não seja ouvir as pessoas e cuidar do seu sofrimento. E eu tenho ouvido muito, em diversos momentos, em diversos lugares, duas coisas. Uma, de que a saúde mental era o primo paupérrimo da saúde. Essa é uma coisa que eu queria ouvir de você. E a outra, quando a gente conversa com os usuários, eles dizem sempre, manifestam sempre um certo abandono, um certo empobrecimento, eu diria, daquilo que poderia ter sido. Quando eu digo daquilo que poderia ter sido, porque é evidente que nós não queremos voltar a Barbacena, nem queremos voltar aos hospitais, aos julianos da vida, que, evidentemente, não tem hoje cabimento, em que pese a nossa psiquiatria, aí eu me refiro à minha categoria, tentar voltar sempre ao hospitalocentrismo e ao manicomialismo que nós não podemos suportar. O que você pensa disso? Nós, de fato, a saúde mental é o primo paupérrimo na saúde, e esse sentimento de que nós estamos, a saúde mental, pelo que diz respeito aos usuários, também vivendo um certo empobrecimento? Eu creio que sim, Nery. É claro que quando eu conto para você, né, na fala anterior, essa pequena história vivida, né, do processo de reforma e seus avanços, são situações que eu vivi. Meu primeiro emprego foi no Instituto, foi numa unidade psiquiátrica de hospital, de escola, enfim, de universidade. Trabalhei em hospitais psiquiátricos privados, hospitais não, um hospital privado, e daí para frente, em situações quando começa a se movimentar para a comunidade, via ambulatórios, depois CAPs, eu fui também acompanhando e mudando esses processos, eu pude viver e ver esses processos de transformação. Então, e também ter essa preocupação, que é uma preocupação que não é só de gestor, mas acho que é uma preocupação de todo trabalhador, de todo usuário, de todo familiar, que assim, quanto se investe na saúde mental? Então, o que nós temos historicamente são alguns apontamentos dizendo que o investimento é baixo. Se na saúde precisaria de mais recursos, né, e é um recurso alto que existe, mas precisa de muito mais para manter esse sistema com qualidade.
Nesta falta, a saúde mental falta mais ainda. Ela, de fato, ela compõe um percentual muito baixo daquele Uhum, recurso que é destinado à saúde. uhum, Eu não vou falar em números, porque a gente até já fez alguns levantamentos, nós no departamento, no DESMAD, já tentamos fazer algum levantamento para ver exatamente qual é esse percentual. uhum. Mas, como os valores são pagos em diferentes formas, né, e tem os insumos que terminam não entrando, a questão do medicamento, a IH é paga de um jeito, os serviços comunitários são pagos de outro jeito, nós não conseguimos ainda chegar a um percentual. Mas nós sabemos que esse percentual é baixo, e nos últimos anos, né, até 2022, esse investimento foi mais reduzido ainda. E isso a gente sabe por aquilo que deixou de se fazer na saúde mental. Deixou de se habilitar serviço, então não se pagava, não ia recurso. Deixou de habilitar CAPs, unidade de acolhimento e outros tantos, então se ia menos recurso. Então, é quase que esperado, é quase que se torna evidente que houve um desgaste, mas não só nos serviços, nas equipes trabalhadoras, mas como também um abandono de usuários e familiares, né? Sim, Pela própria qualidade, falta de investimento nos serviços, né? Tivemos a conferência de saúde mental agora em dezembro, e a dificuldade de se ter usuários como delegados representando grupos na conferência de saúde mental evidencia essa falta de investimento investimento que não foi feito, né, para que usuários e familiares estejam mais organizados, mais participantes, mais ativos, falando de si, né, sim. para todos, é evidente. Então, sim, o que você escuta, do meu ponto de vista, tem razão de ser, né? Eu tenho a impressão, se eu não estou enganado, que o presidente Lula, ao iniciar esse governo, esse terceiro governo, disse que saúde mental seria prioridade. Porque se diz no mundo inteiro que a depressão, que a angústia, o suicídio, Sônia, está aumentando nas universidades, entre os jovens, entre os velhos. Os humanos sempre se suicidaram, mas parece que o suicídio está crescendo. E a gente só pode compreender isso a partir, eu diria, de um olhar para o social, né? A pobreza, a falta de trabalho, a falta de perspectiva Isso, jovem, uma universidade que perde dinheiro, a universidade, nesse último governo, foi completamente desmantelada. Então, eu acho que você está numa posição hoje, eu diria, de vanguarda e de uma importância, a meu ver, extraordinária, pelo próprio dizer do presidente, saúde mental é uma prioridade. Nesse sentido, Sônia, uma coisa também que eu queria lhe perguntar é o seguinte: você tem visto uma boa, eu diria, algum movimento de aproximação do que nós chamamos saúde mental com a atenção básica? Eu vou lhe dizer por quê. Quando eu trabalho com os consultórios na rua, e eu criei aqui em 1991, na Bahia, os consultórios de rua vinculados à saúde mental. E quando eu vejo os consultórios na rua atualmente vinculados à atenção básica, eu tenho a percepção de que a atenção básica não aceita os consultórios na rua como se fosse uma coisa, ó, essa história de cuidar de gente feia, fedorenta, pobre de rua, não é conosco. Então, minha questão para você é a seguinte: você tem visto algum movimento real de aproximação da saúde mental com aquilo que nós chamamos atenção básica? Uma aproximação que diminua essa distância que eu reconheço, não sei se você reconhece, que há entre a saúde mental e a atenção básica? e, Nery, primeiro isso, acho que saúde mental tem sido prioridade no governo, entre outras prioridades, claramente, né? Mas o próprio fato da criação de um departamento de saúde mental, que outras drogas, no Ministério, onde tradicionalmente, desde o Sistema Único de Saúde, era uma coordenação, né, pequena e tal,
eu acho que isso dá um tanto da imagem da importância que a saúde mental passa a ter, até mesmo pelas questões do cenário mundial, como você mesmo refere, né? E esse agravamento, né, de alguns quadros, enfim, de problemas de saúde mental, que nós não podemos desconhecer as questões das determinantes sociais na saúde, né? Todas essas questões trazidas no Brasil especialmente, né, nos outros países também tem acontecido isso, mas no Brasil especialmente esses últimos anos com a queda, o desmantelamento das políticas sociais, né, e de amparo às pessoas, a questão da fome, a questão do morar, enfim, foram muitas questões trazidas inclusive, mas não somente pela pandemia, né? Questões de isolamento social, enfim, e uma outra questão que também acho que é fundamental é a questão do uso da tecnologia, das tecnologias de comunicação, como vem sendo utilizada, enfim, que a gente precisa, acredito, reaprender isso, né? Mas, historicamente, Nery, sempre, quer dizer, desde que começou a se pensar a reforma psiquiátrica, uma outra forma de fazer saúde mental, a atenção primária sempre esteve colocada como fundamental para o desenvolvimento da política de saúde mental, né? É, Desde sempre. Eu acompanhei, ou tive informações por vezes, ou mesmo fizemos pesquisas, enfim, dizendo dessa importância, os treinamentos, as capacitações que foram feitas diversas, algumas vezes para o médico da família, o médico clínico, o médico generalista, para estar atento às questões não só de medicamento, mas da escuta, enfim, do apoio. Eu acho que a própria mudança que vai ocorrendo entre os trabalhadores, né, faz com que essas coisas parece que não permanecem. E, para falar da atualidade, departamento novo se estruturando, mas uma dos nossos planos estratégicos do departamento é essa aproximação com a atenção primária, institucionalmente, né, para que a gente possa pensar programas conjuntos para melhorar essa qualidade da atenção, da atenção primária. E claro que daí essa aproximação, como não pode ser do todo em geral, até porque eles trabalham também com a questão de ciclo de vida, mas tem algumas questões que para nós são fundamentais, né? As EMUTs, a aproximação com as EMUTs, os consultórios na rua ou de rua, né? É fundamental para o trabalho do departamento, do trabalho para a política de saúde mental. Ela precisa estar completada, né, com isso, e precisa, álcool e drogas, é fundamental ter essa base no território. É extremamente importante, a gente já começou a fazer algumas reuniões, a pensar conjuntamente, questões de capacitação, aplicação de alguns instrumentos que vêm sendo recomendados aí, que a gente está examinando, instrumento da Organização Mundial de Saúde, para acelerar esse processo de atenção, de atendimento, enfim, isso é uma meta estratégica e prioritária, né, para nós. Sabendo que, de todas as dificuldades que tem por isso, né? Se tratar, enfim, parece ser duas coisas que são em polos diferentes, mas elas não são. Elas são dialeticamente, né, conjuntas e opostas, no sentido do que dar conta, né? A rede de atenção psicossocial, como ela está posta hoje, não atende uma grande parcela da população que precisa de cuidados na área da saúde mental, ou por transtornos chamados leves ou moderados, e que tem que ser dado conta na atenção primária, na unidade básica de saúde, e a gente precisa trabalhar para fazer isso acontecer. Qualificar o atendimento da nossa rede, mas sem ter essa mesma qualidade na atenção primária, nós não vamos conseguir atender com qualidade a nossa população. Sônia, me agrada muito e me alegra muito ouvir de você esta resposta, porque eu acho que você fará um movimento necessário. Uma vez, eu participando de um evento
uma pessoa mandou que eu fizesse um movimento com uma só mão. E eu fiz, e a pessoa disse: ouviu alguma coisa? Eu disse: não. Faça com a outra. Aí eu fiz com a outra mão, também não. Aí ela me disse: faça com as duas. Aí eu ouvi palmas que eu faço aqui agora para você. Quer dizer, eu acho que é preciso que haja um movimento na direção, eu diria, da saúde mental, e que a saúde mental faça um movimento na direção do que você chama, eu chamo atenção básica, eu sou mais antigo, atenção primária. Então, eu acho que isso é fundamental, é indispensável mesmo. Agora, eu queria lhe colocar uma pergunta, eu diria, num certo sentido, mais delicado. Eu tenho trabalhado aqui em Salvador com a coordenação de saúde mental e tenho visitado os CAPs. E eu tenho ficado assustado com, eu diria, o que eu chamaria, entre aspas, o fracasso dos centros de atenção psicossocial. Aí eu fico pensando, o que você acha que aconteceu com os centros de atenção psicossocial, essa alternativa fundamental, inclusive como para a desinstitucionalização, quer dizer, as pessoas que saem dos hospitais, para onde elas iriam? Elas vão para os CAPs tipo 1, tipo 2, o CAPs 3, que é um CAPs de 24 horas. Mas eu tenho percebido, eu vou usar uma expressão que você pode até não concordar, um certo fracasso dos centros de atenção psicossocial. Você concorda com isso, ou você vê isso, ou você pode me dizer alguma coisa nesse sentido? Nery, eu particularmente tenho muito cuidado de falar em fracasso do centro de atenção social, porque parece ser fracasso do modelo, né? E eu acredito que o modelo não está fracassado. O Sim, que tem acontecido são muitas dimensões de um problema complexo, né? Porque o CAPES é uma estrutura e uma proposta complexa, né? Não é algo assim fácil, dada, né, os fundamentos que deve ter, dada todas as atividades que precisa se ter para, de fato, ser um centro de atenção psicossocial. O que eu tenho tentado entender é que, acho que assim, desde a criação do primeiro CAPES, lá em 87, e depois o seu reconhecimento já em 92, 93, o início de uma expansão desses serviços, até 2002, quando sai a portaria que de fato amplia esse número de serviços, tem recursos para financiar, tiveram várias mudanças, né? Aquelas equipes que iniciaram com os CAPs e eram equipes, eram pessoas, trabalhadores militantes e que tinham feito uma formação, ou buscavam uma formação nessa perspectiva, né, dos fundamentos da reforma, também vai saindo, vai ocupando inclusive cargos de gerência, de gestão, tal, e vai entrando outras gerações, né? E aí tem um fundamento, tem uma coisa importante que a gente precisa pensar, que é a questão da formação que esses profissionais têm nas suas instituições de ensino de origem, né? Nós temos, evidentemente, a grande maioria dos cursos da saúde, né? E das universidades e instituições de ensino de modo geral, eles mantêm a mesma base de ensino prático e teórico de 5 décadas atrás para mais, né? uhum, Ou seja, um modelo, né, organicista, um modelo biológico, um ensino voltado para fundamentar isso, o sintoma, tão somente, eu sou a favor que se conheça, sim, psicopatologia é fundamental, mas não é isto que vai dar corpo a um plano terapêutico para um sujeito com problema de saúde mental. É isto e mais. E esse mais os cursos não tudo. ensinam. E mais, a prática é feita naqueles hospitais psiquiátricos que não sequer estão na rede de atenção. Então, existe um estranhamento quando esses profissionais formados com esta prática nas instituições asilares, manicomiais, totais, vão para um serviço no território. E eu Sim. falo de todos os profissionais, né, que compõem essa equipe.
Então, existe um estranhamento, um desajuste no sentido de uma dificuldade de adaptação que muitas vezes determina, inclusive, a saída desses profissionais, né? E acho que essa dificuldade tem uma outra dificuldade que é estrutural. São as diversas formas hoje que existe de vinculação desses serviços terceirizados com Sim, trabalhadores com contratos diversos, sim, salários diferentes, uma insatisfação por essa questão, né, porque isso faz parte da vida das pessoas, sim, viver com salário, estar filiado, estar sob alguma organização, alguma instituição, isso vai criando um certo, eu diria, desinteresse de aprender um novo, enfim, né? Um desânimo mesmo, né? E então são vários fatores. E assim, o que a gente tem falado desde o ano passado, quando nós assumimos o departamento e o ministério, quer dizer, o executivo concorda, nós precisamos expandir a rede. Precisamos expandir a rede, precisamos habilitar serviços, criar serviços novos que deem conta das novidades das décadas, mas precisamos, basicamente, investir nos trabalhadores sim, da saúde mental. Né? sim, Isso é fundamental. Não adianta ter rede sem você ter o trabalhador, de fato, com o olhar, com a qualificação para operar nesse modelo de rede. Então, sim. o investimento é fundamental e a gente tem cuidado disso, enfim, mas isso é considerado por nós assim como fundamental. Eu devo compreender, e eu também me alegro com isso, que está na sua mira, para usar essa expressão, intervir nessa formação, trazer de volta o trabalhador para um campo de afeto, de amor pelo trabalho, de uma transferência amorosa pelo trabalho e no trabalho, o que significa cuidar do cuidador. Então, eu ouço a sua resposta nesse sentido, e isso me alegra de que você está voltada para isso. Então, toda razão em você dizer não há um fracasso do modelo, há, digamos, eu não sei se usarei novamente a palavra fracasso, mas há uma enorme dificuldade para o trabalhador trabalhar com o conhecimento necessário, com as condições necessárias, com as possibilidades de cuidado que eles precisam ter. Então, eu acho que isso é de uma importância fundamental. Agora, eu queria lhe propor introduzir aqui um DX na nossa conversa que vai dificultar um pouco, que é a questão das drogas, no sentido geral. A gente tem as drogas lícitas, né? Eu digo sempre que, pelo menos em Salvador, você precisa ter cuidado porque a sua casa pode ser transformada numa farmácia a qualquer hora. Então, há uma expansão da rede de oferta de medicamentos, a meu ver, absurdamente extraordinária. Uma questão. A outra, o álcool expande como nós nunca vimos. É, hoje em dia é impossível pensar em qualquer encontro que não seja movido a uma bebida alcoólica. A cerveja foi considerada bebida não alcoólica pelo seu teor, imagina. A indústria do vinho se expande. A dos destilados sempre estiveram aí em expansão. Temos a questão do álcool. Para chegar às outras drogas, a maconha, que está se discutindo, eu não sei se você vai querer tocar um pouco nessa história da descriminalização para uso pessoal, né? Temos o crack, que é tomado como sendo a droga mais grave, quando eu acho que, não sei se você concorda comigo também, que o crack é a droga de fim de carreira daqueles que não têm mais para onde ir. O crack, não vejo o crack como uso endêmico. Acho que o crack é uma substância gravíssima, é utilizada para viver pelas pessoas que não têm mais nenhuma alternativa de vida. Como é que você vê, como é que você pensa lidar com essas questões, tendo o Brasil uma lei voltada para drogas e não para pessoas? Como é que você vai lidar com isso, né,
Eu não vou dizer o quanto eu penso que essa tarefa é difícil, eu vou deixar para que você mesmo nos diga, porque me parece alguma coisa que precisa ser. E olha que eu não disse o que nós temos como parlamento, porque o parlamento brasileiro é um parlamento que caminha na direção do endurecimento, eu diria, da lei. Como se endurecer a lei e criminalizar o usuário, como eu vi recentemente, de que há deputados, há senadores que defendem a introdução na Constituição brasileira do uso de droga, qualquer que seja ela, droga proibida, como um crime na Constituição. E aí eu fico pensando, Sônia, como é que você vai lidar com isso? Ou como é que você está se preparando para lidar com isso? É uma grande questão, né, porque é isso. Na verdade, é, o abandono que teve no Ministério da Saúde da questão da política de álcool e drogas, então nós tínhamos mesmo uma grande tarefa, que era primeiro voltar a chamar o Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, porque era quase uma reivindicação que a questão do cuidado à pessoa, né, que faz uso, enfim, do Ministério da Saúde, cuidar do outro. Tem outras questões que dizem respeito, enfim, a outros ministérios, tal, mas nada anda sozinho, mas esse pedaço do cuidar, nós sempre estávamos reivindicando como nosso, e, de fato, em dezembro saiu a portaria renomeando o departamento como álcool e drogas, e nós começamos a nos preparar para dar conta disso. É claro que estamos nos preparando para dar conta disso, estamos formando um grupo de trabalho que possa construir diretrizes frente, né, à rede que nós estamos investindo no sentido de estimular e priorizar a abertura de CAPs AD, né, principalmente o 3, nos municípios, ver onde tem vazio para estimular essa abertura. Então, tem todos esses passos. Agora, é real uma dificuldade para tratar do tema na lógica para o externo, né? Porque, como você acabou de dizer, nós temos um parlamento que tem hoje uma PEC 45 que criminaliza o uso de qualquer quantidade, de qualquer droga, afrontando, inclusive, a Constituição, né? Hum? E isso é uma questão, do meu ponto de vista, é uma questão que não é só da saúde, né? É uma questão que diz respeito à justiça, aos direitos humanos, ao desenvolvimento social, enfim, a todas as políticas sociais que se propõem a cuidar da nossa população, das pessoas, né? E eu defendo, inclusive, que deveríamos ter um posicionamento conjunto em relação a isso. Mas, volto a dizer, como você citou, da grande dificuldade, o contexto que se vive hoje em relação ao parlamento e em relação a uma parte, claro, da sociedade que pensa diferentemente, né, e que quase que fazem temas tabus, né, em Sim, relação a questões sérias, importantes da saúde, né? sim, Então, nós vamos cuidadosamente nessa perspectiva de ampliar serviços que dizem respeito ao cuidado das pessoas, buscando vazios assistenciais para isso. Nós vamos numa perspectiva de capacitar os trabalhadores e incluir a questão da redução de danos para todos os trabalhadores. sim. Nós vamos devagar, né, como pede o momento, o contexto, mas vamos em frente, né? E isso é projeto mesmo, no sentido de que essas coisas vão acontecendo, né? Elas têm que poder acontecer. Uhum. Agora, Sônia, é, você acha que a gente pode avançar nesse país no sentido de uma formatação, vou usar essa expressão moderna, de uma saúde mental melhor do que a que temos tido, sem que nós disputamos a questão da escravidão e do racismo, e eu diria Tem entre chance, homem. tem chance, né, Nery?
Até é isso. Acho que essa compreensão fez que, quando eu fui convidada para ir lá para o Ministério, uma das questões discutidas na ocasião foi poder inserir na estrutura do departamento uma assessoria para raça, cor e etnia, porque temos uma compreensão, e uma compreensão com evidências, né? Fizemos censo do hospital psiquiátrico, nós vimos quem estava internado lá, nós vimos a falta dos registros de cor e raça nos prontuários, nas informações dos CAPs em relação às pessoas, e, portanto, ignora-se o sofrimento causado pelo racismo, pela etnia e tal. Então, foi criado, o departamento tem uma assessoria, né, com essa titulação, e nós temos proposto para todas as nossas iniciativas em relação a pesquisas, capacitação e até mesmo para intervenção nos serviços, a questão de raça, cor e etnia como fundamental. Eu não digo que ela é transversa, eu sempre me coloco contra essa coisa transversa, que atravessa, não é para atravessar, é para ser um eixo, é para, de fato, estar em volta, ou dentro ou por fora, essa questão. A população que nós temos, né, como é formado o povo brasileiro, dentro desse contexto social vivido aqui no Brasil, não vamos dar conta, sem ter essa questão de frente. Eu creio que nessa construção desses anos todos das políticas de saúde mental, claro que tinham questões mais no sentido emergenciais, que precisava criar uma rede, precisava ter serviço. Eu acho que agora a gente já pode discriminar no sentido de identificar como trabalhar com isso, né? Eu considero isso fundamental, Sônia, e acho ótimo. Eu não tinha me dado conta que você havia criado uma assessoria no seu departamento para cuidar disso. E eu acho, por isso eu lhe coloquei essa questão, porque eu acho que ela é fundamental, porque a prisão brasileira tem cor, e a cor é preta, né? Essa história de descriminalizar o uso colocou na cadeia mulheres, jovens, homens jovens, pretos. A descriminalização tem cor. Essa é minha opinião, talvez você concorde, né, de que a descriminalização, e isso que o Supremo está discutindo, a meu ver, não resolve, porque a descriminalização manterá a cor preta na cadeia. Então, essa é uma questão. Eu nem vou, por uma questão de consideração à sua posição política, eu nem vou lhe perguntar se você concorda com a legalização de todas as drogas indiscriminadamente. Quer dizer, porque aí eu penso que nós sairíamos desse registro, eu diria, de que a droga é o mal a ser erradicado porque ela leva à morte, o que é uma falácia, e nós iríamos para a dimensão econômica, que é onde nós temos um grande problema, que é o tráfico. A violência não está posta no usuário, a violência está posta no comércio, no domínio territorial para se vender um produto que não paga imposto, que custa caro, e que nós não resolveremos, a meu ver, com a descriminalização. Isso é deixar de ser crime o uso de um produto. Eu defendo, aí eu vou avançar, eu defendo desde 1985, eu defendo a legalização de todos os produtos para que o governo, o poder público, possa administrar o que hoje é inadministrável. Outro dia uma pessoa me disse, mas isso significa liberar geral. Eu digo, engano seu, liberar geral é hoje, que não há nenhuma regulamentação quanto à produção, quanto ao comércio e quanto ao uso. Então, nós precisamos trabalhar nisso. Mas, de qualquer sorte, eu deixo aí no ar essa questão de que o uso de drogas e a prisão com relação às drogas tem cor, e essa cor é preta. Agora, eu queria já. Certamente. Desculpe. Você quer Não, dizer não, alguma coisa sobre isso? não, não, estou dizendo, certamente a prisão tem cor, né? Tem cor o hospital psiquiátrico, tem cor os HCT, né? Os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico também têm, e é isso que a gente precisa enfrentar, né? Uhum. E as ruas, Sônia?
E as Oi? ruas, e as ruas, e, Sim. e essa gente que, recentemente, conversando com você em Brasília e outros pares, eu disse, nós não temos considerado a história das pessoas para chegarem à rua, e não temos considerado o direito que essas pessoas têm a uma vida feliz e uma vida próspera. Como é que você está pensando, como é que você está organizada para lidar com isso, que se torna eu diria, um instrumento de manobra política? Eu acho que veremos breve as pessoas trazendo propostas milagrosas para resolver as questões da rua, quando a rua é maior do que qualquer proposta. A rua é um É. lugar de vida, é um lugar para onde vão os que não têm para onde ir. E quando eu vejo alguns prefeitos no sul e sudeste do Brasil com os carros recolhendo pessoas nas ruas para limpar as ruas, isso me preocupa muito. Como é que você está pensando trabalhar com essa questão que é tão delicada? Essa questão é uma questão do governo, inclusive, né? O próprio presidente Lula tem falado dessa questão, e é uma questão que diz respeito a diversas necessidades de articulação, não só articulação, de programas mesmo, né? Interministeriais. Acho que nós temos uma questão colocada e nós temos que dar conta, no sentido dar conta conjuntamente que tem uma população, entre a população de rua, com suas várias necessidades e demanda, também está uma população que faz uso de álcool e drogas, que tem problemas de saúde mental e que precisam, enfim, deste atendimento à saúde mental. E é um problema no sentido que nós temos que ver não só a questão da capacitação e da necessidade que o CAPES atenda essa população, sem pedir comprovante de endereço, né? Sim, Assim como é preciso ver outras questões relacionadas à residencialidade, que não é a saúde mental sozinha que vai dar conta, é preciso articular com a promoção social, é preciso, porque para além de ter abrigo, que é importante, é fundamental, com um abrigo com teto, a gente consegue pensar melhor, né? Mas sim, as ações relacionadas à inclusão dessas pessoas precisam estar sendo tomadas conjuntamente, inclusão social, e que diz respeito não só à saúde mental, mas que diz respeito a políticas sociais que possam garantir essa inclusão desses grupos. Então, o que nós temos feito tem grupos, né, tem comissões formadas interministeriais que a gente vem discutindo, vendo o que é possível de imediato fazer. Você teve a oportunidade de participar de uma conversa dessa lá no Ministério da Saúde, e também de entender, né, as dificuldades para um programa desse porte, ou gestão desse porte, mas nós estamos tentando, né, pensando conjuntamente para tentar encontrar saídas. Tem diversos projetos em andamento para resolver a questão da moradia, o próprio Ministério de Direitos Humanos, né, com projetos Minha Casa, Minha Primeira Casa, uma coisa primeira assim. casa, house first, em inglês eles chamam. O House First, o First que não está feito tal e qual, mas, enfim, algum caminho por aí. Tem projetos do MDS, com o Departamento de Promoção à Vida, Promoção Social, e no Ministério da Saúde nós estamos com a atenção primária tentar encontrar saídas, porque isso significa os consultórios de rua, da rua, muito ativos, né? E em alguns lugares a gente sabe que funciona de um jeito e outros não estão funcionando de qualquer jeito. Enfim, né? Tem uma diversidade aí, mas é fundamental. A abertura dos serviços para o território, os cabos precisam ir para a rua, para o território, suas equipes precisam conhecer quem é essa população que está na rua, e é preciso também que a promoção social, o desenvolvimento social, faça medidas articuladas para isso. Além de todo que envolve dar alguma dignidade à vida dessas pessoas, né? Sei lá se é o Ministério de Habitação da cidade, que seja, né? São muitas providências que precisam ser tomadas no conjunto, mas nós temos
essa preocupação talvez mais específica com essa população que está inserida, né? A nossa população, enfim, que precisamos cuidar, que está na população de rua. Uhum. Não desistimos, Nery, a gente está buscando os caminhos. É como outro dia um paciente me disse: vocês não têm o direito de desistir de nós. E eu acho que nós que estamos nesse lugar, você nesse lugar que está, eu diria, data vênia, não tem o direito de desistir. Mas eu vou terminar, nós já estamos aqui há quase 45 minutos, se não já passamos. Eu vou lhe fazer uma pergunta aparentemente ingênua para terminar essa conversa que me alegrou muito. Eu peço desculpas se a minha incompetência empobrece com o nosso diálogo, mas eu espero que Jamais, Nery. tenha sido capaz de puxar uns fios, são muitos. Eu puxei aqueles fios que a minha prática enquanto médico psiquiatra, pouco farmacologista, me permitiu. Então, eu quero começar logo lhe agradecendo e pedindo desculpas pelo que eu não pude perguntar ou pelo que eu não soube capaz de trazer para a sua reflexão. Mas eu queria terminar lhe fazendo uma pergunta ingênua. Há quantas anda a sua alegria nesse trabalho? Oscilante. Eu fico muito alegre cada vez que a gente consegue desenvolver um processo, chegar ao final parcial, porque final não tem. Enfim, por exemplo, a portaria que revogou aquelas portarias reacionárias, conservadoras do período da gestão anterior, nós ficamos muito alegres. Na hora que a gente consegue que o Ministério da Saúde recomponha um recurso de pagamento aos CAPs, a gente já tem uma perspectiva de qualidade e tal. De fato, eu fico muito feliz com poder estar nesse momento histórico e contribuir. Mas, de vez em quando, também a gente fica assim meio, né? Ai, será que vai dar? Mas, enfim, eu acho que é mais tempo feliz que eu fico, né? Ah, Sônia, Apesar de muitas vezes nos cansaço, às vezes, enfim, e alguns episódios de dizer assim, ai, será que vai dar? Mas eu acho que vai, eu acho que vai. professora doutora Sônia Barros, eu devo lhe dizer que eu lhe vi durante muitos anos distante, quer dizer, distante fisicamente, e eu sempre tive uma admiração enorme pela professora Sônia Barros, né? Sempre. Eu acho que você representou para mim, como representou para muitas pessoas, um horizonte, um exemplo a ser seguido pela força, pela batalha, pela coragem, pela competência, pela produção. Então, não é por acaso que Voz MC foi escolhida para ser a diretora desse departamento novo que nos inspira tanta esperança. Eu queria lhe agradecer como conterrâneo, agradecer como colega de trabalho no campo da saúde mental, lhe desejar, e mais do que desejar, esperar que o seu trabalho frutifique, porque isso vai mudar os destinos da saúde mental no Brasil, a meu ver. Então, obrigadíssimo pela sua generosidade de conversar com este psiquiatra que se faz já velho, eu estou envelhecendo, eu queria lhe agradecer e lhe desejar, e mais do que isso, me colocar a seu serviço para que nós possamos juntos construir uma nova dimensão, dar um novo destino, ou continuar aquilo que sempre foi bom e bem feito na saúde mental e deixar de lado aquilo que, evidentemente, possa atrapalhar. Então, obrigadíssimo. Nery, eu que agradeço a oportunidade de poder gravar esse vídeo, que é uma forma de interlocução importante que a gente precisa ter com a população, com os trabalhadores, enfim, com as pessoas que possam escutar. Né? É um jeito também de ajudar nesse processo que a gente é contínuo, né? De formação, enfim, de entendimento. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e devo dizer, conversar com você é sempre um prazer, né? Sempre um prazer. Então, uma conversa boa, que, né, vai fácil,
Então, agradeço o seu convite, a sua distinção de ter me chamado e me coloco à disposição para você, o seu trabalho e para Salvador, Bahia. Estou à disposição de vocês. Professora Muito Sônia Barros, obrigada. um grande abraço. Até a próxima. Abraço você também. Até a próxima.